Olá, meu povo! Hoje a gente tá com mais um episódio e hoje a gente estamos com uma convidada muito especial, que ela se chama Luciana. Muito obrigada por ter vindo, viu, Eu que participar com a agradeço. gente. Eu conheci a Luciana numa constelação familiar, né? Que eu fui convidada, nunca tinha ido, não tinha noção o que Nossa. era. Que foi até mesmo para ajudar uma amiga, né, que tava lá e resolver o problema dela, no caso. E pra mim, assim, eu vi a Luciana lá Uhum. participando, se inteirando, né? Sim, Provavelmente tu já era da casa, já era acostumada a tá lá, né? sim. E aí agora eu vou começar te perguntando sobre a constelação familiar. Pra quem não sabe, né? Como eu fui, participei, mas ainda assim eu não procurei a fundo, que foi por falha minha, tá, gente? Mas hoje a gente está aqui com a Luciana e eu vou aproveitar para tirar minhas dúvidas. E vamos começar. O que é a constelação familiar para as pessoas que estão em casa, assistindo a gente saber um pouco? Constelação familiar sistêmica, ela é uma terapia breve que trata sobre os padrões de repetição do sistema familiar que aparece no sistema de cada pessoa, né? Certo. Inclusive, toda família tem seus problemas, isso é muito normal, muito comum no mundo que a gente vive, e a gente pode perceber padrões que se repetem e que às vezes a gente não consegue sair deles, né? A gente não entende o porquê, qual é a raiz disso. E a constelação familiar ela mostra, através de representantes neutros que ficam lá no círculo durante a terapia e eles não sabem o problema da pessoa, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema de relacionamento amoroso, às vezes a pessoa está com um problema de saúde que se repete na família, né? Então a pessoa busca a constelação para olhar para isso, né? Para enxergar e aquilo se resolve, né? Aquele campo é aberto durante a constelação, a pessoa tem um novo olhar sobre aquilo, mas o que muda mesmo é a pessoa, né? A gente já sente uma mudança interna quando a gente Sim. olha. Então, só para quem quiser participar, né? Só a pessoa que está ali, ela percebe o que está acontecendo. A gente começa a sentir coisas muito fortes no nosso corpo e aí a gente fala o que eu estou sentindo, por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça e a pessoa fala, é porque alguém da minha família ela tem um problema de dor de cabeça que se repete. Então a pessoa que está ali, ela nem sabe da vida da pessoa, Quem tá, no caso, né? visitando, né? E até mesmo quem tá Sim, participando da roda, no caso, que tu fala. isso mesmo. No caso que tu falou aí, em questão até mesmo de familiar, né? Família, envolve família. Foi algo que aconteceu comigo, nessa constelação que a gente foi. Teve um Sim. momento que ela falou assim, depois que já estava quase terminando, né? Feche seus olhos, lembra da Uhum. tua mãe, né? Não sei se tu vai lembrar dessa frase que ela falou. E aí eu comecei a lembrar da minha mãe, começa a lembrar do que tua mãe fazia, o que ela fazia, o que é que tá interferindo na tua vida hoje. E aí, nisso, que eu fui lembrar, através desse dia, né? Eu fui lembrar que a minha mãe já trabalhava com. Não que ela trabalhava com bolo, mas ela já fazia bolo desde quando eu era muito criança. Então, daí eu acho que surgiu a minha paixão por bolo. Porque eu nunca fiz curso. Se as pessoas olharem meu bolo, né? As pessoas acham que eu já fiz vários cursos, eu nunca fiz curso. Sempre vinha na cabeça mesmo, né? Ia atrás na internet. Mas eu sempre ficava me perguntando, e muitas pessoas me perguntavam o porquê que tu foi lá e fez o bolo. E eu não entendia o porquê. Uhum. Até quando foi que a gente participou dessa constelação, foi falado, né, que a respeito disso, que às vezes é como se fosse antepassados, né, que se fala? Coisas de família, né, alguma coisa assim Isso. relacionada à família, até mesmo de doença, de dores, né, que a gente sente. Então foi algo assim muito especial nesse dia pra mim mesmo. E resolver também, né, o problema das pessoas que estavam ali participando. Agora eu vou te perguntar em questão das tuas profissões. Qual as profissões que tu trabalha no momento? Então, primeiro, eu sou formada em psicologia, mas eu nunca atuei na área. Sim. Depois eu me formei em constelação familiar sistêmica, então eu estou pensando em alinhar a constelação com o baralho cigano, Sim.
né? Que eu atendo consultas online, né? Com a agenda marcada e tudo. E a gente começa a conversar, né? Numa boa, a pessoa fala o que que ela veio trazer, a questão dela, Do né? problema, no caso. Isso. E às vezes não tem uma questão específica. No caso, às vezes nem ela mesma sabe do que ela Isso, tá ali atrás. isso. Em termos do baralho, eu queria entrar um pouco mais profundo sobre esse assunto, Sim. em respeito dele. Como é que tu pode estar explicando para as pessoas o que são os baralhos, né? Porque às vezes as pessoas entendem de outra forma, né? Como hoje, até mais cedo a gente bateu um papo sobre isso no Uhum. WhatsApp. Mas no teu ver, no teu estudo, que com certeza eu creio que deve ter um curso, alguma coisa assim, né? Para poder vocês trabalharem também na vida das outras Sim. pessoas. Se tu puder falar mais um pouco a respeito disso, do significado, né, na vida das pessoas através das cartas. Então, o baralho, ele traz imagens, cada um, o baralho cigano tem 36 cartas, e traz simbologias que a gente interpreta de acordo com a imagem que traz, né? Sim. E cada combinação é uma coisa diferente, por isso é importante muito estudar e treinar muito, né? Toda pessoa pode. Um exemplo, eu posso chegar, pegar e abrir para outra pessoa ou não? Pode? Toda pessoa não precisa ter dom, não precisa. Não, não Não, precisa né? ter dom, não precisa ter conhecimento. Sim. Porque o dom ajuda, por exemplo, a sensibilidade que a pessoa tem, às vezes a pessoa tem intuição, isso ajuda muito, Sim, mas sobre não a adianta. intuição. Não É, né? adianta só contar com isso, a pessoa precisa estudar, né? Até mesmo para conhecer as cartas, né? Tipo, os significados Isso. que vai mostrar, né? Por exemplo, a carta da casa, né? A pessoa pode ser tanto representando lá onde a pessoa vive, Sim. como a pessoa buscando por segurança, né? Então, Bem a carta legal. do urso, por exemplo. O urso é o que? É forte, é um animal forte. Então, tem os animais também, a raposa, o urso, os ratos. Os ratos representam desgaste, né? Doenças, tudo Meu isso. Mas Deus. o ponto positivo do rato é que ele é rápido, Sim. né? Então, todas têm a polaridade positiva e negativa e Negativa. neutra É como também. se fosse o lado Depende. sombra e o lado luz. Isso. É. Gente, a gente vai fazer uma demonstração rapidinho pra vocês. Demonstração não, perdão. A gente vai jogar, ela vai jogar pra mim rapidão. Até por questão do tempo mesmo. Mas é só mesmo pra vocês saberem mais ou menos como funciona. E quem tiver depois curiosidade, no final a gente vai estar deixando o arroba dela, o Instagram dela, pra vocês estarem lá. Caso vocês queiram, né, estar participando de uma consulta com ela, tá bom? Vamos lá. Tá, primeiro a gente pega aqui. Aí precisa embaralhar. Aí, enquanto a pessoa embaralha, ela fica mentalizando, né? Eu sempre faço uma pequena oração pedindo Sim, proteção, porque embora não seja atrelada a nenhuma religião, o baralho, eu sou espiritualista, sim. então eu tenho essa questão espiritual forte. Aí eu faço uma oração, né? E fico mentalizando. Eu sempre peço para a pessoa o nome completo e a data de nascimento para eu poder me conectar com a energia, né? E não tem um tempo específico, né? A gente vai embaralhando. A gente precisa estar calma, porque se a gente estiver nervosa, Nervosa. ansiosa, aquilo não abre. A questão não abre, aí tá. E a gente vai embaralhando e a pessoa fala a questão. A gente pensa na questão da pessoa. Aí depende, cada uma faz de um jeito, né? Eu abro um leque, Sim. certo? E vou passando a mão, né? Assim, com calma. E aí eu tiro, né? Olha. Já mostrou aqui a tua criança interior Bebê. Ah, aqui. tá. Que susto. É, porque o bebê é a carta da criança, né? Mulher do céu. Isso. Eu já tenho dois. Isso. Aqui. Aí a segunda. Aqui. Meu Deus, Uma parece uma cobra. serpente, uma cobra. Aí a terceira. Aí cada um utiliza um método diferente, Sim. né? Eu gosto de utilizar 5 cartas. Depende. Tem gente que tira com 3.
Deixa eu ver. 4. 5. Então, eu vou só explicar rapidamente, né? Porque Tá. acho que alguém pode querer saber como é. Aqui tem 5 cartas. As 2 primeiras é a situação atual, né? Aqui é o desenvolvimento da situação e as 2 últimas é o resultado final, né? Então, a gente lê como se fosse uma Entendi. sequência, né? Primeiro aqui é a situação que tá no momento, né? Isso, né? Então, a criança pode apresentar tanto a criança interior da pessoa, a alegria de viver, mas na verdade está no lado negativo, porque a serpente potencializa Misericórdia. esse lado negativo aqui do lado, né? Não é como se fosse o sol aqui Sim. do lado, né? O coração, por exemplo. Então, novidade, né? Situação nova que pode chegar, né? Porque aqui, ó, a criança pode representar uma situação nova, porque tem o período da infância, da Sim. adolescência, então é tudo que é novo. Da fase adulta, é situação nova que a pessoa precisa ter cuidado com intrigas também. A No serpente caso, a fala serpente isso. é Isso, sobre isso. isso. Intrigas, fofocas, né? Aqui, agora, aqui é algo que pode tirar a paz da pessoa, porque apareceu os lírios, né? Situação que pode tirar a paz, situação de confusão que pode tirar a paz da pessoa. Ter cuidado com Jesus. isso. Apareceu um homem aqui. Homem significa. A carta do cigano ou homem, né? Que é uma pessoa que apareceu aqui, né? E o cão, que é o cachorro, né? O cachorro representa fidelidade, né? Alguém próximo, porque tem a carta do cão aqui, Sim. do lado do homem, alguém próximo da pessoa que a pessoa precisa ter cuidado com a língua, certo? A cobra. Né? Então, não é um momento de calma. A pessoa precisa ter calma antes de falar com algum homem, né? Sim. Então, a gente fala, cada uma fala de uma forma, né? Aqui os lírios, né? Paz, tranquilidade, calma. E essa calma está sendo ameaçada, né? Então, precisa ter cuidado com isso. Então, isso, eu não estou falando que isso vai acontecer Sim. contigo, então fica calma. Mulher, tô quase saindo Só correndo porque eu daqui. não peguei, eu não falei aqui o teu nome Sim, tu não completo, falou o meu nome. a data de Sim. nascimento, foi só para demonstrar, Então, entendeu? galera, pelo amor de Deus, não é sobre mim, viu? Não, só para demonstrar. Então é como se Sim. fosse uma sequência, a gente vai lendo uma historinha, porque se tu for perguntar para uma criança o que está aparecendo aqui, ela vai saber responder, porque ela vai, é isso que está acontecendo. Sim. Que a criança tem esse lado criativo de De entender entender, né? isso. Exatamente. Então eu vou fechar aqui. Tá, pode fechar. Não essa cobra aqui. Misericórdia, não. deixa essa cobra pra lá. Isso. Às vezes a cobra vem positivo, tá? Então, mas aqui não veio legal, não.